Ei, gente, hoje eu vou mostrar como se faz essa pintura em aquarela natalina, com estilo meio boho, Tumblr, hipster, como você preferir. Muita gente me pediu pra fazer mais aquarelas aqui no canal, e eu adoro fazer porque é super relaxante e foi perfeito pra essa minha semana que eu tô um pouquinho gripada. Eu espero que eu te inspire a tentar fazer uma pintura em casa pra presentear alguém nesse Natal ou fazer um cartãozinho pra uma pessoa especial. Primeiro eu comecei esboçando um desenho que eu criei. Eu fiz os chifres da rena do Papai Noel e na base deles eu coloquei várias plantinhas que me lembram o Natal e embaixo 3 bolinhas de Natal penduradas. Eu comecei fazendo esses galinhos de pinheiro, que basta você fazer vários risquinhos na diagonal, saindo do centro, usando um pincel pequeno com tinta aquarela para formar essas mini folhinhas, né, saindo do galho. Se você não tiver a tinta aquarela, pode ser lápis de cor aquarelável, tinta acrílica ou guache um pouco mais aguado. E o papel tem que ser mais grossinho para ele não enrugar. Eu usei um papel canson. Fiz outro tipo de galinho de pinheiro, que é esse que tem o centro marrom mais grossinho e folhas bem compridas, fininhas saindo dele. Fiz galhos secos com tinta marrom e também colori o centro desses galinhos de pinheiro marrom e fiz uma bolinha na ponta. Eu fiz tudo isso olhando fotinhas desses elementos. Fiz também essa planta chamada visco, né, que tem essas frutinhas, sei lá, bolinhas vermelhas. Fiz 2 pinhas também na parte de cima. E sempre começo pintando um pouco mais claro, né, com o marrom mais clarinho ou com o vermelho mais clarinho, para depois que a tinta secar, eu vir e passar a segunda camada, colocando mais detalhes. Quando eu estiver usando tinta aquarela, comece pintando os elementos que estão na frente, porque a tinta é muito transparente. Então, se você pintar o fundo primeiro que está na frente, não vai aparecer direito, vai ficar meio esquisito. Por isso, comecei pelas plantinhas. Para fazer esse tom claro de marrom, de verde, eu simplesmente adicionei mais água e menos tinta. Não precisei adicionar tinta branca, tá? Aí depois é só deixar secar e voltar para fazer os detalhes nas folhas, os sombreados, com a tinta um pouco mais concentrada. E depois que essas bolinhas secaram, eu voltei e fiz alguns detalhes e sombreado. Fiz mais galinhos de marrom claro saindo de trás e depois coloquei um pouquinho de marrom um pouco mais escuro para dar uma profundidade, mas deixei esses galinhos mais claros porque eu quis fingir que eles estão mais no fundo da imagem. Depois eu voltei e fiz os detalhes na pinha. Gente, essa parte foi bem complicada e nem ficou tão legal. Eu tentei deixar mais escuro no centro da pinha e também no comecinho de cada pedacinho, de cada pétala, né? Não sei o nome disso. Mas ficou bem mais ou menos, eu fiquei olhando uma foto pra ver. Depois eu voltei e fiz mais detalhes também nessas folhas do visco. Eu coloquei vários pontinhos, eu adoro usar essa técnica do pontilhismo com aquarela para fazer profundidade, para fazer sombra. Tente observar nas fotos de cada elemento que você escolheu colocar nessas pinturas, aonde fica sombra e onde fica luz para você tentar representar na pintura, mas geralmente o que está atrás, o que está mais fundo é mais escuro e o que está mais na frente ou em direção à luz é mais claro. E eu quis colocar vários elementos, né, que me lembram o Natal. Você pode fazer só esses galinhos de pinheiro com algumas pinhas, que eu acho que já vai ficar bem lindo. E eu escureci um pouquinho algumas partes para ficar mais bonito. Também pintei os chifres de marrom. Primeiro comecei com um tom mais claro, com o pincel um pouco mais molhado, né? Só que, gente, cuidado para não molhar demais, para não sair escorrendo tudo e também para não rasgar o papel. Não coloque várias camadas de tinta, uma em cima da outra, sem esperar secar a primeira camada, porque pode sim rasgar o papel, tá? Então eu coloquei primeiro a parte marrom mais clara, depois eu comecei a colocar uns detalhes. Fiz riscos e pontinhos com a tinta mais concentrada e misturada com um pouquinho de preto para fazer os sombreados. Eu fiquei olhando foto para ver, mas o importante é você deixar a base do chifre mais escura na base de cada pedacinho desse que sai do chifre também. O chifre não ficou muito perfeito, não, ficou meio torto, mas eu achei que ficou bem legal, assim, desse jeito mesmo. Depois eu coloquei 3 bolinhas penduradas, sendo a do meio redonda e vermelha para fingir que é o nariz da rena do Papai Noel. Eu primeiro pintei bem clarinho, né, com bastante água e pouca tinta. Depois deixei secar e coloquei um sombreado e fiz também a linha e a parte de metal que fica em cima da bolinha. Depois com pontinhos eu sombrei um pouquinho mais, depois que a tinta já tinha secado, tanto nas bolinhas quanto no chifre. E usando um pouco de tinta verde com água, eu fiz umas manchas no fundo, que eu achei que ficou mais bonita assim, com mais carinha de aquarela. Usei um pouco de tinta branca para fazer o brilho nas bolinhas e a neve por cima de tudo. Gente, eu quase não uso tinta branca, só nessas situações mesmo, de colocar um pontinho de luz ou colocar neve,
Porque se você quiser um tom mais claro na tinta aquarela, basta você colocar mais água e menos tinta, né? Mas eu acho que fica muito legal você adicionar o branco nesses pontos super brilhantes de uma imagem. Ou como, por exemplo, a neve que eu tô fazendo agora. Eu tô colocando neve em cima de todos os galinhos, das pinhas, das frutinhas, né? Não sei o que que é isso. Dos galhos e também das bolinhas. Reparem que eu coloquei realmente só na parte que tá mais pra cima de cada elemento que eu coloquei. Como, por exemplo, a parte de cima das pinhas, do chifre, de alguns galinhos. E assim é muito lindo. Nossa, que saudade da neve, gente. Eu também imitei esse efeito desses gelinhos que geralmente se formam em telhados, nos galinhos e em todos os lugares, e eu adorava ficar quebrando esse gelinho. Isso acontece quando a neve começa a derreter, só que tá tão frio que ela começa a congelar de novo e forma esses espetos super fofos, tipo estalactite. Depois eu também bati no dedo o pincel pra formar umas bolinhas, né, umas gotinhas e fingir que é neve. Eu achei também que tava faltando umas bolinhas vermelhas em outros cantos, né? Então eu acabei fazendo e depois coloquei um pouquinho de neve em cima. E tá pronto, é assim que ficou. Espero que você tente fazer em casa a sua pintura natalina, porque é super relaxante. E já sabe, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei, se inscreva no meu canal, comente aqui embaixo falando o que você achou. E até o próximo vídeo. Muito obrigada, tchau!